Boa noite, pessoal. Vou ser breve nas apresentações. Vou agradecer, fazer as palavras do Luiz as minhas palavras também. Obrigado pelo pessoal do IGES que deu essa oportunidade para a gente. Obrigado aos alunos que estão aqui até mais tarde, depois desse dia árduo de aula. Aos nossos estagiários que saíram do DEPAV e vieram para cá. Um deles já saiu nos marcando, de hoje. Aos ex-estagiários. Então, obrigado a todos os profissionais, os veterinários que já estão presentes, a doutora Carol, a doutora Daniele. Obrigado pela participação aqui. Tá? Algumas coisas, eu até peço desculpa se for um pouco repetitivo, vou tentar dar uma encurtadinha, justamente porque, como o Lucas falou, a gente brinca lá no DEPAV que como é uma dupla dinâmica, é Batman e Batman. Não tem nada de Robin aqui, não. Batman e Batman, então, como a gente pensa muito igual, a gente faz as coisas sempre todo dia, então, se eu estiver sendo um pouco repetitivo, eu vou tentar me apressar. Uma breve apresentação. Eu me formei na UFMS, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz pós-graduação lá na Metodista. Estou vendo que tem uns comparsas aqui. Fiz alguns treinamentos no CIPO, inclusive para quem gosta de cirurgia, ortopedia, faço a propaganda de pequenos animais, que é justamente quem dá é o professor Dr. José Alvarenga, que é o professor de cirurgia titular, aposentado aqui da USP. E atualmente sou cirurgião do DEPAV, do SEB e de alguns colaboradores que estão aqui presentes. Mas não tem patrocínio não, viu, gente? Vou começar abordando, primeiramente, eu coloquei esse slide que é para a gente confrontar. É lógico que a intenção é a gente sempre falar de silvestres, mas vai ter sempre uma palestra ou outra que fala do atendimento PET, de silvestres PET, de exóticos, etc. Como o nosso enfoque é o DEPAV, eu vou estar sempre confrontando. Por que a gente deixa isso bastante em evidência? Como o Dr. Luiz falou na palestra passada, o que mais chama a atenção da gente, além de comportamento e tudo, é justamente o número de espécies que a gente trabalha. Eu tive o trabalho de fazer esse slidezinho que é justamente para a gente ver, lógico, quem atende PET, quem atende os exóticos, que me perdoe se eu pulei alguns, eu estou usando uma média, uma média aproximada. Mas esses são o top 10, talvez o top 15 aqui do atendimento em clínica e hospital. E esses daqui, eu acho que eu até esqueci alguns, esses são os mais comuns que a gente encontra no DEPAV. Então, assim, os nossos estagiários e ex-estagiários podem falar se eu estiver mentindo. Acho que não tem um animal que eu não tenha colocado aqui que um estagiário do DEPAV não viu, para vocês terem a visão de tamanha variedade de espécies. O que é muito legal ao mesmo tempo, Tem algumas espécies que o pessoal já vê, chegando, sei lá, um socol, uma garça, o estagiário fala, meu Deus do céu, como é que eu vou enfiar esse peixe na boca desse bicho? Mas, tirando isso, a variedade, aquela coisa de você estar esperando o desconhecido é muito legal, Eu, por exemplo, nunca sei se eu vou operar hoje, eu vou chegar lá, vou operar uma garça, vou operar um carcará, ou vou operar um tucano, enfim. Isso é muito bacana. Então, assim, os principais casos cirúrgicos, Vou também fazer esse confronto hospitais e clínicas e DEPAV. Quando eu digo hospital, é lógico que em hospital de faculdade normalmente recebe também animais silvestres, então a gente deixa essas exceções um pouco de lado, tá? Os principais casos, isso pesquisando, confrontando uma média de artigos científicos, de estatística, normalmente a gente acha esse tipo de afecção. Em hospital e clínica a gente acha, por exemplo, tumores, que são acometimentos comuns, afecções cirúrgicas comuns. No DEPAV, a gente acha trauma. Em hospitais e clínicas, a gente vê bastante cisto de pena, canário, calcita, citacídeo, enfim. No DEPAV, a gente acha trauma. Nos hospitais e clínicas, a gente acha muitos acidentes domésticos, de fratura, queda, lesões cutâneas, bico, automutilação. Não sei dizer que a gente acha no DEPAV, Então, exatamente por isso. Frisei por quê? Porque eu fiz um levantamento aproximado, isso a gente não conseguiu definir nos 20 anos que o DEPAV existe, é mais pelas fichas clínicas e clínicas cirúrgicas que eu tenho lá, e a gente fez um levantamento que 89% das afecções cirúrgicas são oriundas de trauma.
origem das afecções. Eu dividi, né, em trauma e outras afecções, porque realmente outras afecções são muito menos comuns, né? Então posso começar com elas: necrose isquêmica, vem bastante linha de pipa, garroteamento, anilha apertada. Às vezes é um desafio também para a gente, porque às vezes você pega um animal rígido e você acaba piorando o quadro dele por você colocar uma anilha, ele se, de repente, ficar preso numa gaiola, enfim, acontece. Desgaste de bico por problemas metabólicos, nutricionais, né? Enucleações, como o Dr. Luiz colocou, a gente faz também de sabiá, de bem-te-vi, de corujas, que não é uma coisa tão incomum, mas é com um número menor. Tumores, normalmente, acho que o carro-chefe para a gente é papagaio e outros psitacídeos. Predação, não coloquei com trauma porque tem essa grande diferença, né? A gente consegue nas fichas clínicas cirúrgicas diferenciar, né, as lacerações musculares por trauma, por colisão, tudo das predações, né? Normalmente, quando a gente consegue o histórico, a gente consegue fazer isso. Tá? Formações fibrocísticas podais. Isso daqui não é muito comum da gente ver em literatura, mas eu coloquei aqui e gosto de sempre deixar claro. A gente, como o Dr. Luiz Fernando falou, a gente trata de anseriformes, né, dos animais que são da prefeitura, que são de acervo. Então, assim, por eles ficarem no parque, por exemplo, em Ibirapuera, às vezes eles ficam lá no lago, ficam muito em cimento, em superfícies um pouco mais sólidas, eles acabam tendo essas formações fibrocísticas. Então fica aquele calão, o pessoal fala, parecido com um bomboflute, não sei o que. Não. Uma coisa é você ter uma formação caseosa, uma formação infecciosa, outra coisa é essa formação fibrocística, por você ficar pisando no local duro, vai fibrosando, vai engrossando. E isso a gente vê que acontece na maioria dos gansos, acontece muito em cisne, e assim, a gente vê que causa dor, que causa incômodos, os animais param de andar, poupa membro, acaba causando uma artrite. Então, assim, não se compara com o número de casos de trauma, mas também chega pra gente com bastante número. Dos traumas, eu só, na verdade, coloquei pra gente ter uma ideia, né? As fraturas simples, as polifraturas, luxações, lacerações musculares e ou cutâneas, avulsão por extremidade e necrose isquêmica. Isso é uma coisa que acontece em muitos animais de lá, necrose isquêmica. Então você tem uma fratura que pelo próprio trauma já causou lesão vascular, pelo próprio garroteamento, às vezes o próprio curativo que se faz no procedimento, pelo transporte que foi causado. Então, necrose isquêmica é uma coisa a se tomar cuidado. E no DEPAB a gente recebe bastante. Elegendo um paciente cirúrgico. Por que disso? Vocês viram como eu falei, na palestra do Dr. Luiz, vou até começar a parar de falar isso, senão fica redundante. Mas teve aquela estatística, a gente faz 800 anestesias e 100 procedimentos cirúrgicos. É um número alto comparando outros locais que atendem aves, que fazem cirurgias. Mas a gente poderia até fazer mais, se a gente fosse inconsequente. Porque tem justamente essa parte de triagem clínica para a gente verificar o animal que realmente ele é viável, é passível de uma intervenção e realmente o animal que a gente só vai tentar. Então lanço para vocês, né, esse pensamento, esse debate interno que vocês podem fazer, porque realmente isso acontece, é uma realidade. Inclusive os professores, acadêmicos, eles questionam isso, eles pedem para a gente confrontar essa ideia com vocês, porque é uma realidade do debate. Então, como funciona? O animal chega pela polícia, por um munícipe, independente de como ele veio, ele é recebido, normalmente por um dos nossos estagiários, preenche a ficha, faz todo o cadastro do animal e vai para a triagem clínica. Normalmente, o pessoal da clínica médica, eu também faço parte da clínica médica, mas como eu sou cirurgião, eu fico muito mais na cirurgia. Mas o pessoal da clínica médica faz o quê? Às vezes chama o Dr. Luiz, eles fazem aquela sedação primária, fazem uma anestesia, conforme for o caso, né? E eles verificam essas possibilidades. Se o paciente tiver algum trauma
que é uma indicação cirúrgica ou ortopédica, eles abrem uma outra ficha, que até eu coloquei de cor diferente, para a gente ter uma noção de longe, para a gente conseguir visualizar melhor nas pastas, e aí eu faço a minha avaliação clínico-cirúrgica. Só que aí tem esses critérios, né? Se o paciente ele não está estabilizado, a gente entra naquele pensamento. Um paciente não estável, ele de repente não é o melhor candidato para enfrentar uma cirurgia. E aí você tem aquela coisa entre cirurgia emergencial e cirurgia urgencial. Qual que é a diferença de uma urgência para uma emergência? Urgência, quando você tem uma fratura, por exemplo, você está com dor, você precisa, principalmente em aves que normalmente os anexos estão lacerados, os ossos expostos estão necrosando, estão ressecando, necessita de um cuidado urgente, um cuidado rápido. Não necessariamente precisa ser naquela hora. Então, assim, a gente prioriza a estabilização do paciente. Então, assim, ele pode ser urgente, mas ele não é emergente. Emergência a gente só faz quando a cirurgia, né, o paciente depende daquela cirurgia para sobreviver. Então, quero que fique bem assentado isso para vocês, porque a gente faz isso mesmo. O paciente urgente não é operado na hora, a não ser que ele esteja completamente estabilizado. Então, como eu falei, se ele não estiver estabilizado, ele acaba indo para a espera, né? Aguardando melhora clínica. Se ele está estável ou está sendo estabilizado, com um risco menor de morte, aí ele vai para a triagem cirúrgica e a gente começa a debater sobre isso. O porquê debater? Porque existe justamente isso aqui, ó. A gente normalmente faz uma conversa, a gente dialoga muito, não só entre o cirurgião e o anestesista, mas entre os nossos chefes, diretores. A gente vai lá no outro setor de triagem, no setor de soltura, pergunta para ele se esse animal tem condição de soltura, tem condição de cativeiro, para a gente poder definir se esse paciente vai ser operado ou não vai ser operado. Então a gente verifica a disponibilidade de material. Uma coisa que me veio à cabeça, que eu acho que é bem legal, é assim: o Dr. Luiz assistiu uma palestra esses dias que falava de anestesia, da PAV. E ele colocou esse negócio, esse questionamento. Ele colocou assim, aquela coisa do desgaste, do gasto de energia que a gente tem. Então, assim, a gente gasta muita energia resumindo o que o cara falou, a gente gasta muita energia em duas situações: reclamando muito no dia a dia, isso realmente a gente vê, se a gente for fazer uma autocrítica, a gente gasta muita energia, e tentando. E aí, se você faz uma autocrítica, você percebe o quanto a gente tenta sem planejamento. E pra gente não é válido a gente só, vamos tentar porque a gente tentou. A gente faz a cirurgia de qualquer jeito, você morreu no meio da cirurgia, mas pelo menos a gente tentou. Só tem lá um pedacinho de pino intramedular, vou colocar lá, fazer uma bandagem, outro dia aparece morto. Mas pelo menos a gente tentou. Isso a gente conseguiu reduzir a praticamente zero. É lógico que nós somos seres humanos, então a gente acaba entrando, também tem o lado emocional que a gente tenta tirar. Tem paciente que, mesmo a gente sabendo que às vezes a gente entra sempre em confronto, a gente sabe que o paciente é passível daquela cirurgia, que é uma correção ortopédica fácil, teoricamente, né, com a habilidade da equipe, a gente consegue resolver facilmente, se fosse um cão. Se fosse um cachorro do mato, a história muda. Se é um veado, mas nossa, é só uma fratura de rádio. Puxa, que beleza, vamos operar do veado. A gente tem o recinto, a gente tem a comida, a gente tem uma analgesia 24 horas, a gente tem fármaco para isso. Então, esse é um questionamento que eu falo para vocês. E acaba sendo um serviço, de certa forma, estressante, justamente por isso. Porque assim, é bom, maravilhoso, amo operar esses bichos. Luiz, a equipe todos, nossos estagiários sabem que a gente adora assim como eles, mas é estressante por causa disso, tem que decidir. E eu debato esse assunto por causa disso. Porque animais que normalmente em clínica de pequenos, ou mesmo em pet, você conseguiria ver e falar, isso aqui dá para operar, vamos resolver. Vai ficar um pouco tortinho, mas acho que eu consigo. No DEPAV não. Se depender de mim, pelo menos, faço acho que das minhas palavras do Dr. Luiz, não tem bicho tortinho. Não tem dó, a gente vai fazer o que for preciso para salvar o que tem chance. O que não tem chance, entra aqui. E aí eu frisei, está em preto, eu peço desculpa,
Mas sofrimento crônico, dor, animal sem destinação, a funcionalidade de membro vital, com a gente, não tem vez. Mas vamos falar dos bons, né? Dos que foram para a cirurgia. Então a gente viu a disponibilidade de material, fez um debate sobre a viabilidade do paciente cirúrgico, né? Pré-cirúrgico, transcirúrgico e pós-cirúrgico. Viu que é legal, que dá para a gente fazer, que a gente tem uma possibilidade de boa a ótima de recuperação, mesmo sendo difícil? Beleza. Recinto apropriado, prognóstico, destinação, cirúrgico. Em todos os papers, em todos os artigos científicos que vocês forem ler, desculpa, vai estar escrito justamente isso. Tem até algumas teses de mestrado e doutorado que eu tenho arquivado, não me lembro o nome, mas aqui na própria USP, que foram orientados da Júlia, em Santa Maria, que eles fazem bastante trabalho com cirurgia de aves, e mesmo os artigos científicos internacionais. É justamente isso. E isso a gente vê diariamente no DEPAV. Para as aves de vida livre, o índice de sucesso cirúrgico, na maioria dos casos, tem que ser de 100%. Por que eu falo maioria? Porque a gente faz amputação de sabiá, amputação de bem-te-vi, amputação de periquito, quando entra naquilo da necrose isquêmica, por linha de pipa, por manuninho, só que a gente vai fazer esse balanceamento. Esse animal, ele consegue voar, ele está comendo, ele consegue ir de uma árvore para outra, beleza, ele tem um cotoquinho, a hora que ele apoia, em vez de ele apoiar a falange, ele apoia o joelho, mas ele se equilibra. Ele não é um alvo constante, ele não está pintado como um alvo e tipo, venha rapidamente me comer. Ele tem a chance dele? Ótimo. Então ele não é 100%. Mas a grande maioria entra nesse caso. E aí que eu pergunto para os nossos estagiários, a pressão psicológica. Você está preparado para realizar esse procedimento? E eu bato na tecla. Eu falo até que eu faço de vez um pouco de bullying, mas é pouco, assim, é suave lá no DEPAV, o bullying que eu faço. Mas por quê? Porque eu acho que assim, a palestra, hoje mesmo, esse bate-papo que a gente está tendo, é mais para a gente tentar assentar, reforçar essa ideia cirúrgica do que propriamente de técnica cirúrgica. Eu poderia vir aqui e falar, nossa, eu vou fazer a técnica tal, XY da Rússia, com um pino de titânio, e ele conseguiu um parafuso de adamantium que eu peguei no Wolverine. Pra quê? Todo mundo fala, que legal, hein? Pô, o cara fez isso, ele deve ter aprendido legal. Não, eu quero que vocês tenham esses conceitos básicos, até porque é legal porque engloba várias épocas, né, de faculdade, de graduados, pós-graduados, enfim, isso que é legal. Então, eu coloquei isso por quê? Para você, antes de pensar em cirurgia, você tem lá a classificação do seu paciente, você colocou lá na sua ficha, como eu faço na minha, ficha cirúrgica. Animal com fratura tal, apto, encaminhado para a cirurgia. Próximo passo, pegar o animal? Não. Ir para os pré-requisitos. E quais são os pré-requisitos? O primeiro é o básico, que infelizmente não acontece. É existir e usar um centro cirúrgico. Por favor, é um apelo pessoal que eu faço para vocês. Porque assim, eu mexo com silvestres e eu mexo com pet também. Então, por favor, vocês que são formadores de opinião e estão se formando e já são formados, não castre o seu animal na pia, pelo amor de Deus. Não pega a camiseta, o Batuba 83, a luva de procedimento. Vim castrar aqui no chão rapidinho, por favor. Tirando, lógico, campanhas que a gente sabe, as ressalvas, mas em clínica, em hospital, reserve uma sala que você faça um currículo, assim, a nossa sala lá é 1,5 por 2, não sei, é uma sala pequena, mas deixe a sala para a cirurgia e utilize essa sala. E por favor, não utilize para secar o cachorro ou para levar o papagaio para fazer inalação. Pelo amor de Deus, utilize a sala para cirurgia. É um apelo. Ai, cara. Isso fala bastante coisa, né? Não adaptar. Por que eu estou colocando esse slide? Olha aqui um gato de ponta cabeça sendo castrado. Sério, se não for o gato da Daiane dos Santos, eu gostaria de saber o que faz uma cirurgia com essa cabeça para baixo. E olha isso aqui, ó. Cotovelo quase apoiando no gato, luva de procedimento.
Olha o cabelão, Delba Ramalho. E fala, por que utilizar desse jeito? Aí eu fiz um desenho, né, para ver se fica um pouco melhor. Olha, pano de campo, avental cirúrgico. Isso aqui é a intenção como se fosse uma máquina de tosa, tá? Para tirar esse cabelo. Qualquer máscara, é simples, gente. Pano de campo custa R$5 cada pano desse na costureira. Costureira aqui da USP, como é que é o nome dela? Que faz o para todo mundo. Pelo amor de Deus, custa R$5. Avental não precisa ser de TNT, não precisa ser descartável, pode ser de pano. Você vai gastar R$40 para confeccionar. Gorro, máscara, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem detalhar valores. Então é isso. Usar o centro cirúrgico e se paramentar, né? E aí, a parte da rasgação de seda, né? Vou ter que elogiar o outro Batman, né? Meu, uma equipe, por favor, não existe cirurgia sem anestesia. O ideal é você pegar, tipo, essa mão de obra barata. Vocês têm que explorar. Mas, para cirurgia, se você não tiver esses caras aqui, você pode utilizar no mínimo, é o mínimo que você pode fazer, é ter um anestesista. Por que eu falo? Porque esse é o grande lance. Para citar uma parte extra do DEPAV, esse final de semana eu fui fazer uma imobilização lá na doutora Carol, de uma calopsita. Meu Deus, uma calopsita, gente. O proprietário estava viajando, estava emprestado lá cuidando de uma outra pessoa, aconteceu um acidente, ela pisou na calopsita, eu falei, meu tarso, olha que merda, desculpa a expressão, mas olha que merda. Você imagina uma mulher falar, minha amiga vai chegar e depois vai romper a amizade comigo, porque eu fiz na calopsita dela. E aí eu simplesmente vou fazer o quê? Isoletinho, vou deixar ali, vou tomar um café, aí eu volto, passo o esparadrapo, ei, cobrei R$15. Não, por favor. Então, fizemos anestesia, como manda o figurino, fizemos eu e a doutora Carol, e deu tudo certo. A calopsita estava recuperando, quando ela foi embora. Tá ótimo agora também. Ah, que bom, que bom. Não estava naquele jeito, tipo, isoletinho, né? Sem tomar só tiretamina. Então, não, eu estou muito feliz. Então, frisando, tenha sempre um anestesista. E assim, na verdade, vou confessar para vocês, eu nem curto tanto o cara, mas ele acaba tendo que ser o meu melhor amigo, porque o cara é um anestesista. E aí, o entrosamento com a equipe é fundamental para o sucesso final. Lembre-se sempre dessa frase. Outro pré-requisito, planejamento. Conhecimento anatômico cirúrgico prévio. Meu, são muitas espécies. Às vezes lá no DEPAV a gente mexe com ave, com mamífero, com réptil, aí de repente chega um gerbio abandonado no parque. Aí eu, poxa, que legal, né? Vamos dar uma lidinha, ninguém sabe tudo. Então, meu, faz lá uma... Tenha sempre o livro de cirurgia na mão, o livro de anatomia, debata sempre. Sabe, o Dr. Luiz, por exemplo, ele é mestre em patologia. É um cara que tem conhecimento anatômico. Eu, como fiz ortopedia, tudo também tenho conhecimento, a gente sempre se confronta, conversa. Antes da cirurgia, no bate-papo, todo lá tomando café, esperando o pessoal limpar lá a clínica, o pessoal demorando, como sempre, a gente lá, aí, nós vamos fazer por onde? Putz, acho que podia acessar aquele lado. Vamos, você viu que tem uma laceração? Conversa. Vamos entrar por um lado, mas se de repente não deu certo, mas tem o outro. Aquelas anormalidades anatômicas, a diferenciação de uma espécie para outra. Estude. Veja, saiba aonde você está acessando. Você não precisa ser um louco da anatomia, como nossos professores. Não, mas você está entrando a parte fáscia. Não, por favor, pelo amor de Deus. Mas saiba aonde você está entrando, aonde você pode seccionar, onde passa um nervo importante, um ligamento importante, um tendão importante. Materiais específicos e proporcionais. Então, assim, principalmente que a gente usa no DEPAV, material normal, de cirurgia geral, tá associado a materiais oftálmicos, justamente pela diferença que a gente tem de tamanho dos animais. Mas tenham sempre disponível. Monte uma caixa grande, não fique com preguiça. Material não estraga se você fizer o processo certo. Fez a cirurgia, lava, enxuga e guarda. Esteriliza quantas vezes você quiser. O material vai durar 40 anos. Então tenha uma caixa. Na minha caixa eu exagero. Eu vou operar uma calopsita, vou operar um periquito, eu tenho 15 tesouras. Eu tenho 5 porta-agulhas,
eu tenho pelo menos 10 pinças, todas de tamanho diferente. Por quê? Porque você precisa ter essa opção. Você está operando um sabiá, mas chega uma hora, você vai suturar, sua mão cansa de segurar a pinça pequena. Então, usa a pinça pequena para separar a estrutura anatômica. Usa uma pinça grande para fazer sutura de pele, por exemplo. Então, tenha essa opção. E, por favor, não preciso nem dizer, né? Autoclavado, né? Chega de iodo rapidinho, fazer festas piromaníacas, vamos tocar fogo no alto, por favor, né? Não precisa nem falar. Repassar os detalhes, não só do material cirúrgico propriamente, mas dos insumos. Então, paciente pequeno, toda vez, semanalmente no DEPAV, a gente olha, eu olho todas as caixas, vai entrar em cirurgia, eu vejo se tem o nylon 6.0, o nylon 7.0, reparar muito bem uma dica que eu dou, vocês procurarem, se vocês forem comprar, o tipo de agulha que vocês vão utilizar. Poxa, a gente conseguiu lá, a gente compra muito da ata da saúde, né? Que é uma ata que eles fazem por licitação, que a gente pode comprar por essa ata. Às vezes a gente compra e às vezes não tem descrição da agulha, então você fala, nossa, que bom, comprei um fio 6.0, mas tem uma espada de agulha para a gente usar. Aí você fala, como é que eu vou usar? Como é que eu vou suturar? Então, por favor, faça sempre o repassar dos detalhes. Isso é uma dica importante também. Tenha sempre um plano A e um plano B. Vou fazer uma osteossíntese, mas pode não dar certo. Então eu vou ter que amputar. Vou fazer um pino intramedular. Pode não dar certo. Então é melhor ter uma placa, ou ter um fixador externo, ou ter uma bandagem, porque se eu não, eu fecho e tento só mobilizar. Então tenham sempre plano A e plano B. Isso é para ajudar o anestesista, que é muito importante também. Não esquecer do jejum do paciente. Por que eu falo? Porque tudo bem, é função do anestesista, mas forma uma dupla. Às vezes, por exemplo, eu chego normalmente às 7, ele chega às 9. Lógico que ele sai mais tarde, ele sai mais cedo. Mas às vezes o cara chegou às 9 e já tem tipo 3 bichos para ele anestesiar, para a gente operar, e o cara chega naquela correria, o cara larga e já está praticamente escovando a mão. Então, ajuda nisso. A gente põe uma plaquinha, conversa com os tratadores, pede para os estagiários, é muito mais fácil. Amigão, jejum na plaquinha do periquito. Mas faça, ajude o anestesista. Dentro do centro cirúrgico, a primeira dica, levou para o centro cirúrgico, o anestesista deu aval, fez MPA, medicação pré-anestésica, está fazendo indução, a gente continua conversando. Não só da técnica, lá de trás, o que nós vamos fazer, qual que é a anatomia, a gente está conversando sempre. Lu, a hora que você quiser, eu entro. Espera só um minuto. Até agora não me paramentei, estou esperando. Tem o material todo separado, a mesa livre, tudo que eu preciso está lá, planejado bonitinho. E aí, está tudo sussa? Precisa de alguma coisa? Quer que eu pegue alguma coisa? Não, só estou estabilizando, tá beleza. Enquanto você está lá. Assim que o paciente está num plano cirúrgico, chega para o seu anestesista e fala, obrigado, posso posicionar? Normalmente é uma das horas que o anestesista não gosta muito. Porque o cara planejou tudo, entubou, botou uma almofadinha, tá tudo bonitinho, aí você pega aquele paciente que está do lado dele e fala assim, tá tudo bem, quem vai operar sua? Aí o cara já fica meio bravo. Mas beleza. Trouxe para perto de você, posicionou a altura da mesa, foco cirúrgico, tá tudo bonitinho? Fixação do paciente. Às vezes a gente distrai. Quanto menor o paciente, mais cuidado que a gente vai ter que ter, mais firmeza na mão. Você está olhando lá um beija-flor, pesa tipo 10 gramas, você fica olhando para você ver se está trazendo ele para cá, vai cair no seu colo. Então procure fixar os pacientes. No caso do DEPAV, o Luiz também me ajuda. Por quê? Normalmente ele fixa catéter, fixa o traqueotubo que ele está utilizando, isso ajuda muito. Mas mesmo assim, vale as fixações. O esparadrapo, às vezes com peso, que não seja muito pesado, o próprio pano de campo ajuda. Fixar a pata, fixar a asa. Olha, nessa daqui ficou legal porque além de você fixar a asa, você está próximo do traqueotubo, então está ajudando também a você não estubar o animal. E justamente isso, evita queda, movimentos bruscos e estubação, principalmente.
O preparo do campo. Diferente de clínica e hospital, que a gente mexe, por exemplo, papagaio, calopsita, arara, entre outras, que a gente pode fazer um plano ideal, um preparo de campo ideal. As aves que a gente mexe, elas demoram muito tempo para trocar um treinamento, para crescer, etc. Mesmo que o papagaio demore, ele tanto proprietário, é como se ele tivesse cortado as penas ou um processo que ele vai se recuperar. Mas está a história do proprietário. Esse animal não cuida quanto tempo. Ele entrou no deparo e o relógio dele está contra ele. Então, se a gente chegar, tipo, nossa, uma fratura de radiuna, putz, que legal, vamos tirar todas as primárias e as secundárias. Esse animal já está fadado a ir para o freezer, porque ele vai se estressar, depois de um tempo ele vai acabar deixando de comer, ele vai se debater. É quase impossível você ficar reabilitando animal por crescimento de pena sem que ele tenha algum problema. Então, o que a gente faz? Utiliza esse tipo de técnica que eu vou falar, justamente para você não precisar arrancar tudo. E isso a gente tem que fazer com todos. Não dá para arrancar mesmo. E você pega os trabalhos, até um pouco de raiva, porque você lê paper, aí você fala, tipo, mesmo o pessoal lá de Santa Maria, que fez o trabalho com pombos. Fixação externa, utilizando pombos domésticos, não sei o que. Aí você começa a ver as técnicas, começa a ver foto, a asa está assim. Você fala, parece um dedo, que arrancou tudo. Aí você fala, assim é muito mais fácil. Lógico, para trabalho científico precisa, mas para a nossa prática do deparo, não tem a menor possibilidade. Não dá, simplesmente não dá. Então, a gente retira apenas o empenamento necessário, pela recuperação que é muito demorada, fora também que é uma dor do caramba você ficar arrancando pena primária e pena secundária dos animais. A indução, o estimulador é muito grande. O paciente vai ser operado, você vai ficar arrancando todas as penas, eu acho desnecessário. E para isso a gente tenta dar uma burladinha, né, de maneira não chula, por favor, com malhas tubulares e faixas. Uma outra... Vocês fazem implante de pena? Implante de pena? Então, o CRAS, que é o Centro de Reabilitação, que pertence ao DEPAV também, ele está fazendo um banco de penas. Antigamente eles não faziam com tanta eficácia, eles tentavam. Agora eles estão estudando, parece que teve uma... Não sei se vocês estavam, teve uma menina que foi visitar a gente, que é uma brasileira que está lá no Raptor Center, e ela estava trabalhando com um banco de pena. O curso dela deu umas dicas, eles trocaram informação e começaram a fazer um banco de pena. Mas ainda está difícil quanto à fixação, qual que é o melhor tipo. A gente tem discutido isso quando a gente chega até a minha, o Luiz, o pessoal da clínica, esse debate. Vamos fazer a fixação com o quê? Com super bonder, com cianocrilato, ou com metacrilato, ou simplesmente suturar. Então assim, eu não sei em que pé que está, mas eu sei que eles estão fazendo banco de penas. Alguns eles até começaram a fazer implante, né? Mas eu não sei te dizer de resultados. Se você depois quiser suplementar, complementar essa informação, eu agradeço. Então, e aí, além da malha tubular e da faixa, uma coisa que a gente usa bastante também são filmes transparentes, né? De preferência, se você não for utilizar um outro campo por cima, normalmente a gente usa os esterilizados, o Tegaderm, como eu estava comparando aquela coisa do fármaco. Para a gente, o Tegaderm, que é aquele filme esterilizado, ele chega para a gente custando centavos ou poucos reais. No mercado particular, às vezes um filme Tegaderm custa 7, 8 reais. Não que isso seja um diferencial, mas eu sei que pesa para alguns clientes. Mas é uma opção. Se não tiver essa opção, o próprio filme caseiro, né, o filme de cozinha, dá para ser utilizado para você embalar, só que depois você vai pegar uma compressa cirúrgica, depois que você já fez a antisepsia de campo, e colocar por cima, que é a parte esterilizada não vai ter contato. O preparo do campo cirúrgico, eu até não tinha visto que ele tinha usado essa foto, eu repeti, mas tem outros que são também bem demonstrativos. Isso facilita muito, gente, facilita muito, muito, muito. O cirurgião está conversando com o anestesista, mas não tem interferência visual diretamente dele, questão de deslocamento de ar, questão de impureza. Normalmente esses pacientes não é muito comum acontecer, mas você imagina, você fez todo o seu preparo, você está fazendo a sua cirurgia, o resto do corpo do paciente tem pena. De repente ele superficializa, ou ele acorda, ou não está num plano ideal, ele dá uma mexida, voa, empenamento, tudo.
cortininha. É uma das melhores invenções de campo é a cortininha. E aí também impede o anestesista ficar pedindo para ele colocar o dedo dele no meio, o dedo pinça, e ficar levantando toda hora o seu campo para ver se o animal está respirando. Uma outra técnica que tem, que eu vi assim, a gente não tem, porque eu simplesmente não achei aqui no Brasil, e que são rolos já esterilizados. O que a gente tem aqui à venda são aqueles filmes do anestesista para ele realizar uma barreira mecânica. As dicas. Eu escrevi assim de forma bem informal, que é o que me veio na cabeça, algumas dessas principais. Sempre que possível, tenha um bisturi eletrônico perto de você. Você nunca sabe quando você pode, de repente, ter uma hemorragia. E dependendo do paciente, os nossos lá, às vezes 1, 2, 3 gotas já é o suficiente para você ter uma instabilidade do paciente. Aí até questiono, né, ponho em xeque a questão, não que não se deva fazer, mas aquela pergunta que foi dita, né, a respeito da coleta de sangue, né, se é legal fazer exame. Poxa, exame pré-operatório é legal fazer em qualquer situação, mas você tem que ponderar. Esses animais de vida livre, é difícil você ter você definir uma asa do paciente. Você fala, não, esse é um animal rígido, é o típico asa 1, né, a antiga asa. Esse é um asa 2, 3, é difícil para o cirurgião, para o anestesista, para o clínico geral. E aí você, de repente, o animal está com estresse fisiológico, aparentando, né, como eles demoram para apresentar sintomas, né, as aves, elas provavelmente demoram, aí você vai falar assim, putz, eu preciso coletar, mas o aparelho do seu laboratório exige 0,5 ou 1 ml de amostra sanguínea para você fazer o exame. Só aí você já causou um quadro de hipovolemia ou algum estresse fisiológico. Como eu falei, não que seja desculpa para não fazer, mas dependendo da cirurgia é complicado fazer. E aí, voltando à parte da hemorragia, é por isso que a gente tenta sempre ter um bisturi eletrônico ou um termocautério, algum desses aparelhos que fazem hemostasia. Se possível, tenha sempre disponível um gel Foam. Para quem não conhece o gel Foam, ele é uma espécie de gelatina. Ele é uma bandejinha assim, que você abre, né, ele é todo esterilizado. Geralmente, de preferência, você compra os menores, porque você vai acabar cortando, você não vai utilizar tudo. Mas ele faz hemostasia e quando você comprime, ele acaba se aglutinando ao local da hemorragia e ele acaba se aglutinando ao sangue e forma um gel. Isso é muito legal para a gente. A gente não usa com muita frequência porque, graças a Deus, a gente não tem muitos casos de hemorragia. Mas sempre que a gente precisou, a gente teve um grande sucesso. Isso pensando em fraturas, se você for fazer uma laparotomia exploratória, for fazer uma coleta, uma biópsia hepática, aí então é mais do que essencial você ter um gel Foam. Lâminas de bisturi de diferentes tamanhos facilitam o acesso cirúrgico. Eu digo isso porque na própria faculdade, se a gente não mexe especificamente com lâmina, a gente está acostumado com a lâmina 24, 23, o bisturi cabo 4, mas é legal vocês terem essas outras opções. Às vezes uma lâmina 15, que é uma lâmina pequena, você consegue ter muito mais habilidade de incisão no animal pequeno do que uma lâmina 24. Você pegar o animal, parece que a lâmina é desse tamanho para o paciente desse tamanho. Evitar locais vascularizados, como eu falei, porque a hemorragia pode ser fatal. Dividir as tarefas para diminuir o tempo anestésico. Se o tempo anestésico já é um pouco mais demorado, como foi dito anteriormente, você imagina se você simplesmente pegar as suas coisas, abrir o seu campo, colocar instrumental e ficar lá com a luva esperando o anestesista falar, pode incisionar. Não tem jeito. Então, por isso que é legal o planejamento, porque associa tudo isso. Você já colocou as caixas esterilizadas onde estão, o pano de campo, aonde você vai colocar sua luva para depois que você se paramentar, você se escovar e amarrar em sua avental, você já vai pegar a luva. E antes disso, se o anestesista precisar de alguma coisa, é legal fazer esse treino, porque você diminui muito o tempo de anestesia. O uso de filmes, como eu falei, por exemplo, o Tegaderm, é de grande valia. Aquilo que eu falei do material cirúrgico, de ter pelo menos 4 tamanhos de pinças e tesouras diferentes. Uma coisa que eu uso muito, que não é usual, que não está descrito nas técnicas cirúrgicas, assim, eu tenho,
se eu não me engano, 25, 30 pinças hemostáticas. Mas não só por hemorragia, porque às vezes eu uso a pinça hemostática no lugar da abacalço para fazer a cobertura de campo. Principalmente em ave, né? Muito sensível, você usar uma abacalço mesmo que pequena, né? Não sei se todos já tiveram técnica cirúrgica, mas abacalço é aquela ponte aguda, né? Então ela confronta, né, uma ponta com a outra, e às vezes ela é muito agressiva. Você vai pinçar com uma abacalço, você acaba lesionando, você acaba tendo uma laceração e um problema secundário ao que você tinha. Então eu tenho vários tamanhos de pinças hemostáticas, eu pego as menores, eu deixo separado por uma eventual necessidade de hemostasia, que é o uso que elas têm, e as outras eu vou colocando no campo. Aquela questão que eu falei da fixação do paciente, o que eu costumo fazer também, que eu tive mania, assim, depois que você, principalmente o campo que está próximo a você, depois que você colocou esse campo em cima do paciente, eu sempre pego de 1 a 2 pinças, pode ser ou hemostática, ou ALIS, aquelas que não vão também danificar o colchão, e eu pinço uma de cada lado no pano, com o pano e o colchão térmico. Porque eu sei que aquele plano que eu dou não vai mexer muito. Porque acontece, ainda mais esses animais pequenos, você vai operar um passeriforme, você coloca um pano de campo, a própria tração, a própria gravidade pode ir puxando, e se ele está preso no paciente, puxa tudo junto. Normalmente eu prendo um de cada lado. Vai uma dica. E você deixar sempre separado fios para ligadura e as pinças hemostáticas. Vamos para os casos cirúrgicos. Como eu falei, né, não é tão comum quanto os traumas, mas vale lembrar que a gente sempre recebe. Neoplasia, de origens absurdas e diferentes. A gente normalmente recebe, e o clássico das neoplasias são os psittaciformes, a gente recebe muito. E normalmente é aquele problema de manejo, aquele lipoma do papagaio que está há 37 anos com a proprietária e ele só come semente de girassol. O fígado dele está ruim, a predisposição genética, enfim, a gente tem alguns casos desse tipo. Questionou-se sobre o uso da lidocaína e realmente acaba sendo um diferencial nessas cirurgias neoplásicas. Por quê? Normalmente em neoplasia de pequenos, dependendo do tumor, principalmente de mastectomia, eu gosto de fazer muito uma técnica de intumescência que a gente faz. Eu aprendi com uma cliente, que já foi cliente minha, né, que é cirurgia plástica. Ela faz um esquema de associar alguns fármacos. Então, normalmente ela pega um soro lactato, faz uma proporção de lidocaína com adrenalina, né, coloca todo esse sistema misturado e coloca na geladeira. Normalmente ela não coloca adrenalina antes de gelar, senão a adrenalina perde o efeito. Normalmente ela dura 20 e poucos minutos. Então ela faz, coloca o ringer para gelar, retira quando ele já estiver bem gelado, põe a adrenalina, a lidocaína nas proporções devidas, e no ato cirúrgico, né, no pré-cirúrgico imediato, depois que o campo já está tudo preparado, o que eu faço? Eu peço para algum auxiliar, ou próprio anestesista, abrir para mim as seringas, eu vou puxando 15, 20 ml, calculo uma dose máxima, e normalmente eu pego essas formações neoplásicas, né, suspendo e vou fazendo essa intumescência. Isso para mim gera um diferencial, né, no tecido subcutâneo, tecido adiposo, e uma separação do tecido subcutâneo que às vezes eu consigo reduzir em 70% a demora, né, o tempo de cirurgia de uma mastectomia total, por exemplo, unilateral. Então você pega aquela intumescência, está cheio de nódulo, você pega aquele preparo, você puxa lá 3, 4 seringas de 20 ml, por exemplo, aí você faz em volta, embaixo do tumor, vai fazendo, faz a cadeia toda. Na hora de retirar, você foi testemunha, né? É um absurdo. Você reduz o tempo de cirurgia, você reduz o trauma, você reduz a chance de dar uma hemorragia muito extensa. Dá até para fazer em ouvido, como a gente fez na ablação do conduto auditivo. Então, assim, é muito legal, é uma técnica muito legal. Só que tem a restrição nas aves. Então, assim, eu não sei, a gente está pensando de repente em calcular só a lidocaína e não usar a adrenalina, acaba perdendo um pouco desse efeito de vasoconstrição, mas é uma coisa que a gente precisa ver. Como a gente não mexe com tantos casos assim, eu não tenho um N para falar, nossa, em ave funciona, mas vale como técnica cirúrgica.
por esse desgaste fisiológico, este era o exemplo clássico. Você chegava lá e no cara do dia ele estava assim, ó, eu tô bem. Já depressivo. Porque você imagina, na região do lopígio, próximo da cloaca, já estava muito extensa essa formação. Se eu não me engano, ele foi a óbito uns dias depois da cirurgia. Mas você já vê, tipo, como eu falei, nesse caso a gente acabou tentando e a gente não teve um sucesso. Mas a gente tentou por quê? Porque era passivo de cirurgia, ele já ia ser destinado e a gente conseguiu remover o tumor. Então ele acabou vindo a óbito, acho que pelo desgaste, por todo o problema crônico que ele tinha. Mas ele sofreu muito. Não é uma neoplasia tão comum, mas acho legal colocar assim, pela dificuldade, pela região que é dificultosa, né? Normalmente pelo contorno todo que a gente tem que fazer. Então acho legal. Aí vocês veem o tamanho que estava, né, proporcional ao animal. Já estava invadindo, né, a parte dorsal dele já pelo menos de 1 a 2 terços. Aqui já no momento da plastia, né, da estrutura de pele, né, da dermoplastia, já tinha tirado um tamanho enorme de massa. Se eu não me engano, a gente não conseguiu preservar a glândula, né? A gente teve que tirar, já estava prometido, então a gente teve que tirar a glândula no outro dia. Aí no pós-cirúrgico imediato, né, esse animal depois do pós-cirúrgico, com medicações analgésicas e anti-inflamatórias, você percebia que assim, o índice de dor dele baixou absurdamente. O que levou a óbito, acredito eu, foi mesmo esse estresse fisiológico que ele passava, essa cronicidade da lesão e tudo mais. Mas em termos assim, de comportamento, de dor, ele tinha melhorado absurdamente. Foi uma pena. Olha, como eu fico concentrado muito na cirurgia, eu não consigo te responder se nesse caso ele sofreu. Não, não é o ideal, aquilo que eu falei para vocês, não é o ideal. Mas nesse caso a gente não tinha outra opção. Né? Respondeu bem durante o procedimento, mas foi uma exceção onde eu coloquei nessa posição. Se eu tivesse uma opção de deixar ele decúbito dorsal, eu teria deixado. Assim, a situação não permitiu. Existem algumas técnicas, como eu falei, graças a Deus, como a gente faz uma medicação pré-anestésica, uma indução balanceada, não é puxar o saco não, a gente tem o índice de óbito pré-anestésico ou transanestésico, pra gente é quase zero. Por mais absurdo que pareça, todo mundo fala, né, vira um mito, nossa, mexe com águas, nossa, deve morrer pra caramba. A gente não perde. Os estagiários estão aqui para comprovar, até mesmo transcirúrgico, é difícil você estar lá, morreu. Normalmente a gente sai da sala, normalmente, mandamos para o céu, quando a gente faz uma eutanásia transcirúrgica, que é também um outro debate. Às vezes a gente está com uma urgência, uma emergência, a gente leva o animal para fazer cirurgia, porque a gente não tem tempo, nem às vezes condições de levar o animal para um raio-x, por exemplo. Você palpou, você fez a sua avaliação, falou, você está com uma fratura aqui. A hora que você incisiona, essa fratura é cominutiva, já tem uma pena crescendo, um canhão lá dentro, às vezes está um absurdo. Então assim, de repente o prognóstico pode mudar do pré-cirúrgico para o transcirúrgico. Mas normalmente óbito transcirúrgico, ou mesmo anestésico, a gente quase não tem. Em relação à cirurgia, é uma área muito contaminada. Você poderia ter uma cirurgia? Com certeza, com certeza. Por isso que eu falei, que eu não lembro, nesse caso, já tem um tempo já que a gente fez essa cirurgia, pelo menos 1 ano, 2 anos, não sei nem dizer. Então, assim, eu realmente não lembro o que deu no laudo necroscópico e tal, mas acontece muito, acontece muito. Mas o animal, como eu falei, né, vocês que estão vivenciando todo esse estudo em aves, as aves demoram, né, para demonstrar sinais clínicos. Então você vê lá, você fez a cirurgia, tá tudo bonitinho, você fala, nossa, que legal, no outro dia, depois de 2, 3 dias, óbito. Aí a gente brinca lá no DEPAV, né, as nossas anotações, bem alerta, 3º dia, encontrado morto no recinto. Você fala, o que aconteceu? A necrópsia está com aspergilos, está com septicemia, você fala, se ela realmente é difícil, né? Você não consegue fechar um diagnóstico. Porque, de repente, uma cirurgia que seria quase eletiva, se
soubesse que o animal está com aspergilo, você falou, meu, vamos tratar e a gente faz depois, né? Então realmente é difícil. A enucleação, que foi citada, é a enucleação de uma coruja orelhuda, e normalmente a gente fazia com mais frequência enucleações. Hoje em dia, a gente vê que em alguns casos não compensa fazer enucleação. É mais fácil você tratar aquele olho, mesmo que ele fique praticamente afuncional, do que você enuclear e correr o risco de ter uma cegueira bilateral. Justamente pela tração, por mais que a gente tente fazer de uma forma tranquila, sem movimentos bruscos, eles são muito pequenos. Né? Uma coruja até que não tanto, mas aquele Bentivi que era da foto, meu Deus do céu, era um olhinho desse tamanho, né? Então qualquer mexidinha que você desse a mais, você estaria puxando, né? Nervo óptico, e eles são ligados, né, um com o outro, eles têm uma intimidade muito grande, né? E aí você acaba ferindo o nervo, o quiasma óptico, então você tem uma chance muito grande de causar uma cegueira bilateral. Então hoje em dia a gente escolhe com mais cautela as enucleações. Mas aqui, né, só para vocês verem a preparação, né? Estava tentando preparar o campo cirúrgico, né, de uma forma, da melhor forma possível, de acordo com o que dava para fazer do campo. Né, aqui o passo a passo, fazendo, né, a incisão, retirando, né, vale lembrar que essas corujas têm toda aquela estrutura óssea dentro do olho, que é maravilhoso, né, se vocês tiverem a oportunidade de ver essa anatomia, é muito legal. Aqui já no momento da retirada. Fotinho, mas aqui fechamento, normalmente a gente tenta fechar o máximo que a gente consegue com espaço morto, tenta fazer, né, uma escarificação, usa algumas substâncias um pouco abrasivas só para gerar uma fibrose um pouco maior, um tecido de granulação, faz a incisão das pálpebras e sutura. Tem uma técnica que você fecha o olho, né? Sutura e tira o ocular. Parece uma gavetinha. Você não utiliza essa técnica? Qual a sua ação de olho? Então, eu prefiro fazer com o olho aberto. Como eu falei, tipo, eu estou evitando fazer enucleações. Não de todas sendo nada errado, pelo contrário. Mas quando eu faço, eu prefiro fazer ela aberta. Então, eu acho que sangra porque essa daqui acaba sendo um pouco mais cruenta. Mas assim, a gente, como eu falei, a gente toma cuidados que normalmente minimizam muito esse tipo de intercorrência cirúrgica. E o legal, como eu falei, aí reforça aquela história de você estar conversando, né? Você está com o Doppler, até o cirurgião começa a ficar acostumado com a frequência, então você está lá fazendo, você está começando a incisionar, tinha um vasinho, você pinça, mas sangrou uma gotinha, tinha um outro, você pinça, mas outra gotinha, você está lá escutando a locomotiva, né? Que parece uma locomotiva para quem está escutando. De repente, aí tipo, você já para, anestesista, tudo bem? Não, tranquilo, aqui sai um pouco do lugar, não sei o que. Então a gente vai vendo isso, mas normalmente a gente não vê intercorrência. Mas realmente, comparando uma técnica com a outra, eu acho que a gente teria um sangramento maior, porque a gente toma cuidado mesmo. Aí as dicas, parece óbvio, né, mas vale para reforçar, né? Utilizar materiais oftálmicos, o bisturi que eu falei, nosso bisturi número 15 para esse tipo de afecção é muito legal. O nylon 6.0 para sutura, ou até o 7.0, que a gente usa também bastante. Tomar cuidado com a agulha espada, como eu falei, verificar sempre a agulha que se encaixa melhor para aquele paciente, né? Não tracionar o globo, retirado justamente por isso. Na questão das fraturas. Fraturas, né, preciso dizer que é a maioria das cirurgias que a gente faz, até para o meu gosto de ortopedista. Então eu detalhei algumas, né, só para constar, para a gente discutir se alguém tiver alguma dúvida. A questão, não vou ficar me atentando muito em a técnica propriamente dita, incisão aqui, não. Só vou demonstrar algumas e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntando, por favor. Fraturas de húmero, em muitos casos, chega a ser bizarro. A gente faz um levantamento estatístico
parece que eles combinam, sabe? A gente vê lá, tipo, um semestre teve 80% de fraturas em número direito. Aí no outro semestre, número esquerdo. Será que estão batendo no mesmo lugar, estão tentando desviar do mesmo prédio? Porque é bizarro, às vezes acontece. Essa estatística é meio medonha. E vocês vão ver na literatura que tem muito debate dessa técnica. Por quê? Justamente pela invaginação de saco aéreo no úmero. Né? E aí tem toda aquela particularidade anatômica das aves. Né? A cortical é muito delgada, eles têm pouco aparato de osso esponjoso para você, se você precisar fazer, de repente, um auto-enxerto. A cicatrização ela é rápida, mas dependendo da coaptação, né, da junção que você faz, ela pode ficar prejudicada. Então, assim, não existe uma técnica mais eficaz. Você fala, não, você faz isso que resolve. Na minha opinião, né, se eu posso dar uma opinião com grande valia, eu não gosto de usar pino intramedular. Eu sou praticamente contra, a não ser em alguns casos. Como eu falei, uma coisa é você ter um papagaio que vai ficar com um proprietário, que vai ficar na sua casa empoleirado, ele não vai voar, você já normalmente corta as penas, não sou a favor nem contra, só para constar o corte de penas. Mas que ele não vai voar, que a função dele não é essa, ótimo, é menos invasivo, é mais rápido, você não vai mexer com tantos tecidos moles, coloca um pino intramedular, de preferência com rosca distal, para que você consiga assentar no final, que também é uma grande dificuldade, né, da técnica intramedular nas aves, faz uma bandagem, vai ter um resultado muito melhor que no DEPAV. Mas pro DEPAV não é possível. Não é possível pelo simples motivo que eu sempre falo, a não ser que você tente usar com técnicas associadas. Mas aquilo que eu sempre falo para os nossos estagiários, como você vai colocar no úmero, que é praticamente função com o ombro, como você vai colocar um pino intramedular e vai evitar o movimento de rotação? Você consegue imobilizar, você pode fazer a bandagem que você quiser, pode fazer um oito, um asa-corpo, o que você quiser, você não vai conseguir evitar o movimento escapular. E eles têm muito desenvolvido. Haja visto a articulação das aves, como ela é desenvolvida. Então você não consegue, você simplesmente, ele vai mexer, então você vai ter uma trepidação, você vai ver esses eixos e esse tipo de movimento com muito mais frequência. Você não vai ter uma formação do calo ósseo que você gostaria. Se você tiver, você vai ter aquela, ou você tem um sequestro, ou você tem um calo ósseo exacerbado. E pra gente, como eu falei, a gente já está 100%. Não adianta um animal com calo ósseo desse tamanho, porque tinha macromovimento. Não adianta um animal com calo ósseo primário aqui e um início de uma pseudoartrose, de uma pseudoarticulação aqui, porque ficou com macromovimento. Então, eu, particularmente, Diogo, não gosto do uso de pinos intramedulares, principalmente sozinho. Talvez associado possa ser uma boa, mas a gente tem um resultado muito bom com os fixadores externos. Tá? Em número, até um dos trabalhos da minha conclusão de curso foi de um caso que a gente fez lá, de um gavião carijó. O pessoal fala, mas é pesado, vai pegar um membro. O carijó que a gente fez, ele tinha 265 gramas. E a gente pesou o fixador antes, já com o polímero, com as hastes que a gente usou, deu aproximadamente 7 gramas, era 5 ou 7 gramas. Assim, então, para a força muscular que esses animais têm, eu acho que é quase irrisório. Na verdade, até pensando assim, mesmo que seja um peso um pouco maior, que ele sinta esse peso, não chega a comprometer a musculatura, na verdade é incentiva, né? Quando ele for bater, funciona como uma espécie de musculação para ele, esse peso até poderia ajudá-lo. Então a gente faz, nesse caso aqui, eu usei uma técnica de fixação uniplanar, né? Com 4 hastes, com 4 pinos de chance, para quem não sabe, aqueles pinos com rosca distal, e fiz uniplanar, quer dizer que eu só utilizei, né, ultrapassei as duas corticais, mas utilizei a fixação de um lado só. Até pela anatomia do úmero, né? Se o animal, provavelmente, a posição de descanso dele vai ser essa, não dá para fazer de uma forma biplanar, porque ele ia ficar na axila. Então, a gente faz uniplanar e ele ficou muito bem. E acho que a grande sacada dos fixadores externos em úmero é que, na verdade, você permite que o animal, lógico, na analgesia controlada, ele volte a mexer, a fazer os movimentos do membro de uma forma muito mais rápida. Então eu acho de grande valia. Aqui
aqui, né, já praticamente a cirurgia feita, só dou uma tiradinha da malha tubular, mas aqui você vê a coaptação, né, e pra gente é isso, não que eu seja o cara mais criterioso do mundo, porque eu quero, mas eu preciso. Então, para rapinante, para aves em geral, né, não só para rapinantes, mas para esses que precisam da asa para caçar, para fugir, para sobreviver, meu, isso aqui é uma coaptação boa. Isso aqui não funciona para gente. Para você ter uma ideia. E assim, e o fixador, ele vai ser bom para isso. Você conseguiu captar, você colocou uma pinça de redução, você coloca as hastes, ele vai ficar. Então, se eu puder aconselhar, o fixador externo para Linux. Aqui já com curativo, normalmente eu faço só uma gazezinha bebida com Povidine, coloco um vetrapezinho só para ele não ficar mexendo na haste, também só para não entrar muita sujidade. Se é um animal que de repente tem hábito aquático ou gosta de mexer na água, que vai respingar, vocês podem usar até vaselina, né, em pasta, que vai impedir que sujeira adentre a cicatriz cirúrgica. E é impressionante. Esse caso é um caso clássico. Da gente, no relato de caso, se eu não me engano, no 26º dia, o tratador foi trocar o recinto dele na sala fechada, uma sala como essa. Ele estava trocando aqui, animal operado, o tratador pensou, vai ficar quietinho. Ele abriu a porta, o cara já saiu e voou para o fixador externo. Aí teve que capturar, enfim. Mas é uma ótima notícia, é sinal que funciona. Aqui um raio-x, né, que é como o calócio formado. Então a gente não vê, você vê a coaptação ali, né, e aqui você já não vê mais linhas de fratura. E o que eu gosto do fixador é que você tendo os pinos de chãs, né, as roscas distais, você só dobra e usa um polímero. E esses polímeros de dentista normalmente custam R$20. Então você não precisa necessariamente ter o kit de fixador externo. Na verdade, dependendo do caso, você não consegue nem utilizar pelo peso do kit. O kit é leve, mas o polímero consegue ainda ser mais leve do que a fixação normal. Em alguns casos, como eu falei, plano A e plano B. Normalmente a gente discute muito, e eu costumo discutir, por mais que o professor Alvarenga não opere aves, né, na mesma quantidade, mas o conhecimento cirúrgico dele acaba me mandando algumas informações. Então a gente discute muito técnicas. Uma das técnicas foi a possibilidade de a gente usar placa. Vocês vão ver na literatura que tem muito autor que gosta do uso de placas, e tem outros que não defendem o uso de placas porque as placas são grossas, exigem uma compressão muito grande, o osso é quebradiço, pode causar fratura iatrogênica. Particularmente, os animais que a gente usou placa, a gente teve um sucesso bom. A gente não pode ter uma compressão muito grande. Agora está vindo uma evolução das placas, que são as placas bloqueadas, não sei se todos já ouviram falar, mas é um grande lance agora, porque a placa bloqueada ela tem a rosca que encaixa o parafuso e o parafuso tem a cabeça rosqueada. Inclusive teve o primeiro curso, né, que o Cipro deu, que eu pude monitorar, é maravilhoso. Você olha, quem está fazendo o curso, você olha assim, nos olhos das pessoas e fala, nossa, que legal. Porque é muito legal, porque você tem a vantagem de você usar uma placa, só que você bloqueando, você faz a força de compressão na própria placa, você não faz no osso. Isso permite que quando você coloque, eu posso até desenhar aqui, esse mesmo osso, qual que era o grande problema? Quando você utilizava uma placa, conforme você fazia a força de compressão, você tinha um processo de formação de calócio contrário, né? Então é sempre do lado que não está pressionado para o lado que está comprimido. Por comprometimento vascular, pela própria força de compressão. Na placa bloqueada, você consegue, lógico, não na mesma proporção, mas você consegue ter formação primária e secundária de calócio no foco aqui. Então você tem uma distribuição de calócio muito mais eficaz. E é uma nova geração. Como a gente ainda não tem placas bloqueadas tão pequenas ou de uso cotidiano lá, a gente faz algumas adaptações. Por exemplo, nesse caso, a gente utilizou uma seringa composta, né, uma seringa de 20 ml, que é um pouco mais rígida. A gente recortou essa seringa e aí você pode trabalhar da forma que você quiser. Se você pegar uma seringa, fizer um orifício e
e utilizar, como você usa, né, os equipamentos ortopédicos, você faz um orifício menor e na hora de parafusar você usa um parafuso um pouco maior. O próprio parafuso vai fazer uma rosca e você tem um aperto considerável. Nesse caso, o que você pode fazer também, que a gente utilizou aqui, a gente fez alguns orifícios na placa, e aí em vez de usar parafuso, a gente usou fio. Você pode usar fio de cerlage ou fio de nylon. Se você usasse um fio só separado, assim, a fratura você coloca a placa e o fio por cima. Você não teria um resultado bom. Mas ele inserido, né, abraçando a placa, você já tem um resultado muito melhor. Tá? E essa placa de seringa, por ser um material que é proveniente de plástico esterilizado, ele não causa tanta reação. Não sei se alguém ia perguntar, mas ele não causa uma reação exacerbada. Dicas e notas. Então, para húmero, os fixadores têm ótima indicação para essas fraturas. Né? Pinos intramedulares têm o risco de rotação e pouca fixação pela anatomia. Cuidados com a invaginação de sacos aéreos. Eu falo do pino intramedular justamente por isso. Dependendo de onde você vai inserir, mesmo que você faça normógrado ou retrógrado, na direção do pino, você vai atingir o espaço do saco aéreo. Então a chance de você ter um sangramento que escorra para o saco aéreo, ou aquele acúmulo de secreção, um serominha que escorra para o saco aéreo, você ter uma aerossaculite secundária, é muito grande. Então se você pode fazer uma técnica que você não vá adentrar o saco aéreo, e que seja tão boa quanto ou melhor, fico no fixador. Pouca eficácia com tratamento conservativo apenas, então vocês vão ver na maioria dos trabalhos vai falar isso. Ah, tá com fratura de húmero, mobiliza e deixa na gaiola. Não, em hipótese alguma, não mesmo. Não vai ter um sucesso terapêutico. Vai ficar um fragmento para cima, um fragmento para baixo, que bololô todo. A não ser que você queira isso, que a proposta seja isso. Ah, é um animal raro, que é do cativeiro, tem um amor muito grande, não quero operar, não tenho dinheiro. Analgesia para sempre e deixa na gaiola. Mas eu não recomendo, eu não faço. E as placas que podem ser uma boa alternativa, como eu falei. De radiuna, tem essa particularidade, né? Lembrando que a una ela é mais grossa que o rádio, né? Ela é mais robusta. E normalmente, se você tem um só dos ossos fraturados, você consegue ter uma redução ótima, uma cooptação boa, uma formação de calo ósseo bom, sem ter uma intervenção cirúrgica. Então vale a dica. Vocês que vão atender a ave, dependendo da ave, se ela tiver um só dos ossos fraturados, uma imobilização por tala e um penso por alguns dias, tem um ótimo resultado. Animal que a gente libera, que vai para a vida livre, desde pequeno a grande, desde um sabiá até um tucano, coruja, que nas nossas estatísticas voltaram a voar só com uma tala. O que a gente faz é algumas dicas que eu posso dar. A gente usa muito abaixador de língua, como talinha, né? Reveste com esparadrapo. A gente pode usar seringa, se o animal for pequeno, a gente pega uma seringa de 1 ml, por exemplo, corta ela longitudinalmente, você tem uma calha. Aí você reveste aquele osso, né? Põe um esparadrapo ou uma fita crepe naquela seringa, arredonda os bordos para não machucar a pele, põe um algodãozinho por baixo, está pronto uma tala, está pronto uma órtese. Então vai a dica. Mas quando o caso é de indicação cirúrgica, eu também gosto de usar fixadores. Mas nesse caso, como a gente não tem problema de sacos aéreos, também utilizo finos intramedulares. Tem um caso que daí envolve o que a gente discutiu. Tinha um tucano que chegou lá no DEPAV, faz mais ou menos uma fixação com pino intramedular, fizemos um pino intramedular, colocamos um penso e ele está muito bem obrigado. Como a gente já sabia dessa destinação, e mesmo que ele não voe, não faça uma performance de voo de 100%, a gente acabou utilizando. E mesmo outros de vida livre, a gente já teve um sucesso bom. Carcará, já teve urubu, já teve tucano, que a gente só fez o uso de pino intramedular. Só que daí no caso, o legal é o seguinte, se a indicação é cirúrgica, provavelmente teve fratura nos dois. E aí faz o uso do pino intramedular nos dois. Normalmente o rádio se faz pela frente, a una se faz por trás, então você vai ver sempre um resto, um fragmento, uma porção do pino para fora, tanto embaixo quanto em cima, para depois, posterior, retirada, mas funciona muito bem.
E daí sim, como é um osso duplo, né, uma estrutura óssea de ossos duplos, você vai ter justamente um pino inibindo a ação rotatória do outro. E aí funciona bem. Em cão, em literatura de cães e gatos, a gente vê até o uso de pinos intramedulares compostos, pode usar 2, 3 pinos. E aí você tem aquela história de que se você usa 3 pinos pelo menos no mesmo eixo, a chance dele rotacionar é menor. Acredito, mas eu não uso. Nas aves também não. Aqui, no momento da fixação, um detalhe legal dessas cirurgias é que assim, lá no DEPAV a gente tem as perfuratrizes, né, as furadeiras, a gente tem a furadeira autoclavada, de fio, tem grande, tem pequena, tem com fio, tem com bateria, então a gente procura sempre variar por causa disso. É muito bom você estar a par do seu instrumento, você conseguir saber manejar esse instrumento, saber o peso dele, porque você consegue ter uma eficácia muito maior. Nesse caso eu usei a bateria, porque ela é leve, né, ela é versátil, ela tem múltiplas rotações, então você pode usar até para você não ter nenhum processo de queimadura, de necrose por queimadura, né, de fricção. Então você usa em rotação baixa, como os ossos são delgados, você consegue perfurar com facilidade, não tem problema algum. Na literatura vocês vão achar também as perfuratrizes manuais, que a gente também tem, mas normalmente a gente usa só em casos de animais muito pequenos, que precisam de movimentos delicados. Aqui, né, colocando as hastes, aí dobrei. O que eu uso bastante também, né, no transcirúrgico como auxiliar é o uso dos lacrezinhos. Esses lacres, se você compra um lacre bom, um lacre confiável, por exemplo, 3M, entre outras, o polímero, né, o nylon utilizado, o poliéster utilizado no nylon, ele é quase um nylon puro. Não significa que ele seja a mesma composição do nylon cirúrgico, não é isso. Mas você tem uma confiabilidade de autoclavar e de poder utilizar ele em cirurgia. Por quê? Porque alguns animais eles são tão pequenos que você não consegue usar as pinças de redução, que facilitam bastante. Então, numa fratura de um animal grande, um mamífero grande, você tem aquela fratura, você consegue colocar 2 pinças de redução e praticamente a meia cirurgia já acabou praticamente. Nesses casos não, então o uso do Insulock é legal por causa disso. Você pode ter confeccionado algumas hastes de seringa também, porque você tem a fratura, você coloca aquela haste como se fosse uma placa mesmo, como se você fosse utilizar uma placa, e coloca os lacrezinhos. Acabou, você já está com aquilo fixado, aquilo bem coaptado, aí você pode começar a fazer o uso dos implantes. Nesse caso aqui já estava implantado, né, os eixos. Eu usei o Insulock só para prender, né, um eixo ao outro, para não ficar rotacionando o fixador, e depois provavelmente vou passar no polímero por cima. Aí você vê uma boa coaptação, né, você está vendo uma visão, né, praticamente do cotovelo do paciente. Você vê o polímero e os lacrezinhos utilizando aqui e a boa coaptação óssea. Né, anatomicamente ele ficou bem coaptado. Como eu falei, ótimas indicações para fixadores externos ou intrameduláres. Tratamento conservativo apenas quando um dos ossos está fraturado. Também um outro fixador externo de rádio. Nesse caso aqui eu usei unilateral. Cirurgia de fêmur. Cirurgia de fêmur, para mim, todas são cirúrgicas. Não existe, para mim, cirurgia de fêmur em ave que seja de tratamento conservativo. E vou brigar e vou debater toda vez que confrontarem essa informação comigo. Porque, para mim, simplesmente é incabível um animal que se apoia, né, com todo o peso do corpo num eixo, na maioria das vezes bípede, você colocar ele com uma fratura, ou seja, ele está sobrecarregando os outros 50%, e você fala que ele não está sentindo dor, não está se sentindo incomodado. Horas, então vamos testar, né? Vamos me fraturar e vou ficar por 60 dias paradinho sem me empoleirar, né? Na minha gaiola. Vou receber alimento, analgésico e minha vida vai ser muito boa desse jeito. Então, vou sempre falar, a indicação é cirúrgica. Tem aquele problema da invaginação dos sapos aéreos, então eu prefiro utilizar ou placas ou fixadores externos. E o legal dessas osteossínteses é que o animal começa a pisar assim que você sai do centro cirúrgico.
Você terminou a cirurgia, você tem uma estabilidade ótima, ele já está com um membro funcional. Esse é um frango d'água, para quem não conhece, também é muito comum lá no Parque de Ibirapuera. Tibiotarso. Tibiotarso é legal. Também uma alta porcentagem de pacientes que chegam fraturados com fratura de tibiotarso. Nesse caso aqui, uma seriema, seria uma fratura que, cara, é bizarra, porque além de tudo, esses pernaltos, eles têm muito pouco conteúdo, muito pouco tecido, tecidos moles, pele. A vascularização deles é muito frágil nessa porção de membro e eles fraturam demais, né? Demais. Nesse caso aqui veio com uma fratura exposta, né? A gente não conseguiu, no momento da anestesia, da contenção química, do exame clínico e clínico cirúrgico, a gente não conseguiu perceber qualquer tipo de comprometimento vascular total. Mesmo tendo essa síndrome de isquemia, a gente viu que tinha ainda uma perfusão, o membro ainda estava, né, com temperatura e aspectos normais, então a gente decidiu pela cirurgia. Para fazer o membro já ficar funcional, o que eu falei, não daria nesse caso para se utilizar uma placa, pelo menos no meu entendimento, e naquela situação, justamente pelo pouco conteúdo cutâneo que eles têm. Então a gente teve que apelar no fixador externo. Conseguimos coaptar, estava assim um pouco encavalado, ele fez uma distração óssea, conseguiu fazer uma coaptação perfeita, colocamos os fixadores, né, ficou retilíneo, provavelmente o foco da fratura, eu não lembro se estava aqui ou aqui, mas fez uma coaptação ótima. E logo em seguida, assim, já apoiava, no começo até acho que pelo grande edema que formou, fez uma neuropatia provisória ali, acho que por própria compressão, pelo próprio edema que estava. Então assim, ela tentava poupar um pouco mesmo, mas já apoiava. E dias depois, ela já estava assim. Inclusive, foi muito legal assim, essa experiência com essa seriema propriamente dita, porque a gente conseguiu fazer quase com um regime de terapia intensiva com ela. Então, assim, o controle analgésico foi fantástico, né? O Dr. Luiz conseguiu fazer um protocolo que você via, por mais difícil que seja avaliar, como falou na outra palestra, você conseguia ver que ela não sentia, que ela não tinha dor. Em alguns casos, depois eu vou falar que assim, infelizmente não teve um sucesso completo, porque ela teve uma isquemia. No final das contas, você vê que ela já começava a claudicar, mas não era por dor, porque aquele membro já estava funcional, já estava necrosando. Ela era como se tivesse uma muleta, uma tala lá já funcional, mas você vê que era muito legal. Até a forma como a gente alimentava, pegava os ratos com pinça grande, chegava no recinto, ela ameaçava pedalar, a hora que ela abria a boca, a gente enfiava rato goela abaixo, às vezes com medicação ou sem medicação, então foi uma experiência bem gratificante. Se vocês tivessem observado, por exemplo, no início a necrose, vocês optariam por uma população mais alta? Ou esse animal para vocês seria... Infelizmente, esse animal seria eutanasiado. Pelo menos é lógico. Toda vez que a gente faz essa decisão, toma essa decisão, a gente conversa, faz uma discussão de caso clínico. Mas, na minha opinião, eu faria a eutanásia. Justamente por quê? Porque a gente não tem nenhum tipo de prótese lá no DEPAV, né? E esse animal, ele tem um certo nível de estresse em cativeiro, né? No nosso lá, a gente não tem um cativeiro específico para seriema, então, por mais que a gente deixasse ela protegida, tinha um muro até que, assim, um pouco mais alto de concreto no viveiro, só que era de alambrado, né? A qualquer momento que ela estressava, ela enfiava o pescoço, ela enfiava a pata. Então, assim, eu optaria por fazer eutanásia, se tivesse que amputar. Essa foi a maior judiação, porque na hora que a gente não sentia muito o odor, viu que ela começou a claudicar, foi meio bizarro, a gente já, nossa, acho que foi um calócico. Começamos a tirar a bandagem e tudo, depois de várias que a gente trocou, simplesmente já estava necrosando. Então, assim, já tinha cicatrizado a porção viável e a porção inviável, ela estava expulsando mesmo. Tá, mas o que prova também que a técnica de fixação é boa por causa disso, né? Dá essa estabilidade. E na literatura também fala que tem que escolher, não segue um padrão normal de fixador externo. O fixador que você ocuparia 60%, 50%, você tem que usar um fixador menor, mesmo que você utilize mais implantes, porque só o ato de você fazer um fixador externo, você pode lesionar toda a rede do sistema vascular.
E você lesionando isquemia. Para extinção iminente, a gente dá uma atenção especial pela parte toda ecológica, né, de conservação. Mas lá no DEPAV, pelo menos na parte anestésico-cirúrgica, a gente não faz diferença. A gente opera uma rolinha se ela for operável, a gente opera uma ararinha azul se ela chegar de um shake. Então a gente não faz essa distinção. Tanto que esses patos até estão sendo retirados do parque, já estão sendo doados, mas esse, exclusivamente, ele foi operado, esse a gente tem notícia, né? Ele passou bem, ficou bem, estava andando lá bonitinho, dando a mão. Cirurgia de tarso-metatarso, que também acontece muito lá no DEPAV, e você vê a gravidade, né, pelo tamanho dos nossos pacientes. Esse aqui eu resolvi fazer e graças a Deus deu certo, né? Um fixador externo não sabia a laranjeira. A gente não tinha haste, eu fiz com agulha e polímero. Então assim, era a única opção que a gente tinha, né? A opção que a gente achou mais viável e viu que tinha um prognóstico terapêutico bom se a gente fez essa cirurgia. E aí eu utilizei 4 agulhinhas, se eu não me engano, acho que era 25x7, acho que até menor, né? Das roxinhas. Utilizei o polímero e foi show de bola. Uma de uma corujinha do mato, também de tarso-metatarso. Nessa daqui, eu fugi um pouco da literatura, né? Normalmente a literatura fala de fixador externo, o uso de pelo menos 2 implantes por eixo, né? Até para ter a fixação exata, para você ter uma captação boa, uma estabilização. Nesse caso, a gente não tinha área, mesmo com as menores seringas, né? Mesmo com os menores implantes, a gente não tinha muito o que fazer. Se a gente usasse uma agulha, ia ficar muito fino. E o primeiro pino de chance que a gente tinha, a primeira haste metálica, era de 1, que já era um pouco grosso. Então ia ficar muita coisa para esse implante. Então eu resolvi mesmo assim arriscar, verificar se ia, lógico, pensando, né? Eu não estava testando. Eu fiz a fixação e realmente deu uma boa captação, uma boa estabilidade só com uma haste por eixo. Fiz uma biplanar para ter uma dispersão, né, de forças, que é isso que o fixador faz, né? Conforme você pisa, toda a força que você exerceria naquele membro, ele é desviado e o fixador contribui, né, para que ele não faça a força sozinho. Teve uma boa resolução. A osteossíntese do ganso, que é aquele que vocês viram a foto do campo, também, o mesmo cometimento. Provavelmente, se não me engano, esse aqui foi atropelado por um ciclista lá no Parque Ibirapuera. O ciclista desavisado, o ganso menos ainda, e aí acabou acontecendo esse acidente, o ciclista ficou bem e o ganso não ficou tanto. Mas no final das contas também, fizemos também utilizando polímero, sem o kit de fixação, não sei se na época a gente não tinha ou a gente preferiu fazer, e teve também um ótimo resultado. Gente, desculpa estender, por enquanto é isso. Como eu falei, eu quis só dar um resumo, não quis ficar também me atentando muito em várias situações cirúrgicas, eu queria só, na verdade, demonstrar as cirurgias que a gente faz lá, né, e assim, nosso cotidiano, fazer uma correlação dos casos cirúrgicos com os casos anestésicos e apresentar o trabalho e a gente dividir conhecimento, aceito críticas, sugestões, elogios, são sempre bem-vindos e muito obrigado, gente. Obrigado. Então, gente, então agora